Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh. Olá, alunos, tudo bem? Vamos continuar agora com a nossa aula de Word. Hoje nós vamos aprender como inserir uma tabela e fazer algumas configurações. Então aqui nós temos um exemplo de tabela. A tabela ela contém linhas, que estão aqui na horizontal, e nós temos também colunas, que são essas na vertical. Toda vez que a gente vai inserir uma tabela, a gente tem que dizer quantas colunas e quantas linhas a gente quer. Então, para a gente começar a nossa aula, acesse o ambiente virtual, baixe o arquivo chamado Tabela 1 Viagem. Vamos habilitar a edição. Já fiz algumas configurações no texto para ficar mais fácil. E aqui embaixo nós temos a nossa tabela. Se eu clicar em cima, vocês vão ver que é uma imagem. Essa imagem a gente não tem como alterar. Então, para isso, a gente precisa inserir a tabela. Eu vou colocar meu cursor aqui no final do último parágrafo antes da tabela. Tá vendo o cursor piscando aqui? Vou dar um Enter. E o cursor vai ficar aqui na parte de baixo. Aqui onde está esse cursor é onde eu vou inserir a minha tabela. Então, lembrando, eu falei das colunas e eu falei das linhas. Então, essa tabela aqui da imagem, ela tem 1, 2, 3 colunas. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, eu tenho que colocar uma tabela de 3 colunas e 6 linhas. Para isso, eu acesso a guia Inserir. Nós temos dentro do grupo Tabelas o botãozinho chamado Tabela. Eu posso tanto inserir por aqui, que daí é só clicar, já vai aparecer lá, ou eu venho aqui na parte de baixo onde tem Inserir Tabela. Eu vou clicar nele aqui, Inserir Tabela. Então, número de colunas 3 e o número de linha 6. Clico OK e aqui está a minha tabela. A tabela, quando a gente insere, ela já vem com a formatação do texto. Então, aqui o espaçamento entre as linhas está 1,5. Só que a tabela a gente não usa espaçamento 1,5, a gente usa o espaçamento simples. Então, a gente tem que clicar aqui nessa alça aqui no cantinho, que aparece na tabela. Quando eu clico em cima, ela vai selecionar toda a tabela. E agora eu vou alterar esse espaçamento entre linhas. Então, eu vou lá na guia Página Inicial, Parágrafo, espaçamento entre linhas, vou colocar Simples e vou clicar OK. Agora ela está do tamanho, no espaçamento correto para a tabela. Para ficar melhor, vou colocar aqui dentro da primeira linha aqui a palavra origem, que é a mesma que está aqui embaixo. Então, nós temos aqui as 3 colunas, as 6 linhas, e a gente vai começar a entender um pouquinho como é que funciona. Então, quando eu insiro uma tabela, ela automaticamente, quando ela estiver selecionada ou algo assim, ela vai abrir aqui no final mais 2 guias. São 2 guias referentes a ferramentas de tabela. Então, nós temos a guia Design e nós temos a guia Layout. Então, vamos começar pela guia Layout. Para entender como utilizá-la, a gente precisa também entender como selecionar, por exemplo, uma coluna ou uma linha. A coluna, por exemplo, eu quero selecionar essa primeira coluna. Eu venho com o mouse aqui em cima. Quando ele faz essa setinha preta aqui, se eu der um clique, ele vai selecionar toda aquela coluna ali para baixo. Vou tirar a seleção. Se eu quiser selecionar qualquer linha, é a mesma forma quando a gente trabalha com texto. Lembra que quando eu coloco o mouse desse lado, ele aponta para o lado direito. Então, por exemplo, eu quero selecionar essa linha aqui, eu vou lá na frente, dou um clique e vai selecionar toda a linha. Isso vai ser importante para a gente começar a trabalhar entre essas linhas. Então, nós temos as colunas, nós temos as linhas, e cada quadradinho desse aqui, que é formado pela coluna e pela linha, a gente chama de célula. Ou seja, aqui é uma célula, aqui é outra célula e assim por diante. Então, a gente vai aprender aí agora a inserir colunas, a inserir linhas, a mesclar colunas, mesclar linhas. Então, eu vou selecionar essa primeira coluna. Por que eu estou selecionando ela? Porque eu quero colocar mais uma coluna. Eu quero colocar uma coluna antes dessa daqui. Então, aqui dentro da guia Layout, nós temos aqui o grupo Linhas e Colunas. E aqui nós temos 5 botões. Inserir acima, então a gente já sabe que é linha, inserir linhas acima, inserir linhas abaixo, não é isso que a gente quer. A gente quer esse daqui, ó, inserir colunas à esquerda. Eu quero inserir uma só, então eu só dou um clique
e ele vai adicionar essa coluna. Vamos deixá-la aí que já já a gente vai utilizar. E agora eu quero inserir, por exemplo, uma linha. Vou selecionar aqui a primeira e eu quero colocar uma linha antes dessa daqui. Então eu venho aqui, ó, inserir linhas acima. Se eu precisar colocar mais, eu vou clicando. Nesse caso, eu vou deixar uma só, porque vai ficar mais fácil para a gente começar a configurar aí. Agora, eu vou ensinar vocês a mesclar as células. Por exemplo, essa primeira coluna eu coloquei a mais, ela não está aqui no nosso exemplo, mas eu quero ela uma formatação um pouquinho diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa coluna aqui, tá vendo? Selecionei todas as células dessa coluna e eu quero que ela fique uma célula só. Ela não vai ficar aqui 6, aliás, 7, ela vai ficar uma só. Para isso, eu selecionei, venho aqui no grupo mesclar e seleciono mesclar células. Dei um clique, olha, e ficou uma célula só. Só isso. Vou colocar aqui, ó, escolha sua viagem. Isso daqui eu mesclei a coluna. Eu também posso mesclar linhas. Por exemplo, eu vou selecionar essas três aqui, essas 3 células aqui da linha. Selecionei, clico aqui, ó, mesclar células. Pronto, ela ficou uma só, ela perdeu as colunas, né? Então, eu vou colocar aqui, tabela de preços. A partir daqui, eu vou digitar toda a tabela. Vocês digitam aí também. A few moments later. Depois de digitar toda a tabela aí, a gente vai começar a fazer as configurações. A gente vai formatar essa tabela. Eu vou selecionar essa primeira célula aqui, onde está escrito escolha sua viagem. Ele está aqui alinhadinho no canto esquerdo, está todo esse espaço aqui embaixo, a gente pode alterar isso daí. Então, ainda dentro da guia layout, eu tenho aí um grupo chamado alinhamento. O alinhamento, a primeira coisa que eu quero mudar aí é a direção do texto. Eu não quero que o meu texto ele fique assim. Eu vou clicar aqui no botãozinho direção de texto e ele vai virando. E aí você escolhe qual é a melhor opção para vocês. Então, eu vou deixar essa opção aqui. Ainda assim, o alinhamento ele está aqui em cima. Então, eu posso mudar esse alinhamento aqui, nesses botões. E eu tenho aqui o botão centralizar. Então, quando eu centralizo, ele fica esse espaço aqui certinho na parte de cima e na parte de baixo. Vamos deixar assim por enquanto. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, nessas duas linhas aqui. Vou centralizar ele aqui também no alinhamento. Agora, além desses aqui, que a gente já consegue fazer pela guia layout, a gente também pode alterar fonte, tamanho da letra, cor, só que para isso a gente tem que mudar a guia. Vou selecionar de novo aqui, escolha sua viagem, vou vir aqui para a guia página inicial, e eu tenho aqui, ó, a fonte, que eu posso alterar do jeito que eu quiser, aí vocês escolhem qual é a melhor para vocês. Vou alterar um pouquinho o tamanho, vou colocar negrito, posso colocar itálico, alterar a cor da fonte, e aí fica tudo a critério de vocês. Aqui é a mesma coisa, vou selecionar aqui as duas primeiras linhas, vou colocar negrito para ficar diferente. Então aqui você pode fazer qualquer configuração dentro da guia página inicial. Ao começar a digitar aqui a tabela, eu decidi que deveria ter mais uma linha. Eu quero colocar uma linha para colocar o total dos valores que estão aqui. Porém, a gente não inseriu antes. Eu posso simplesmente, já que é para colocar na última linha, né, depois da última linha, eu coloco meu cursor aqui depois do valor 587. Lá no teclado, lembra da tecla Tab que eu já mostrei para vocês nas primeiras aulas? Dá um clique em Tab. Ele vai abrir mais uma linha, é a que a gente vai utilizar. Porém, a gente tem que arrumar aqui essa primeira. Lembra que aqui eu não quero que ela tenha nenhuma linha ou coluna, ela vai ficar uma célula só? Então, é só eu selecionar essas duas aqui de novo. Aqui na guia Layout, eu venho aqui mesclar célula, ele já fez. Agora, para o total, eu preciso mesclar essas duas aqui. Então, eu selecionei as duas, mesclar célula, e vou escrever aqui, ó, valor total. Aqui eu também posso configurar, então, vou selecionar, Ctrl N, vou alinhar à direita, para ficar melhor, e aqui eu vou colocar o valor total.
Essa aqui eu também vou centralizar para ficar bonitinho. Aqui eu vou colocar negrito também. Pronto. Então aqui a gente tem a tabela. A gente aprendeu a mesclar a coluna, a gente aprendeu a mesclar as linhas, aprendeu a colocar linha a mais, colocar em cima, embaixo, posso inserir outras colunas e assim por diante. Agora a gente vai fazer alterações também no tamanho dessas colunas. Por exemplo, aqui na coluna origem, ela está com esse espaço, eu não preciso ter todo esse espaço. Então eu venho com o mouse em cima da linha entre origem e destino. Ele vai fazer essa setinha diferente, é uma setinha para os dois lados. Então eu clico, seguro e arrasto aonde eu quero deixar essa linha. Além dessa forma, nós temos um outro jeito também. Por exemplo, aqui na coluna destino, ela está maior. Eu faço a mesma coisa, levo meu mouse entre destino e valor, que é a coluna que eu quero mexer, e dou 2 cliques rapidamente e ele vai adaptar para o tamanho da coluna. Aqui fora a mesma coisa, se eu quiser diminuir o tamanho da minha coluna. E aqui escolha sua viagem, eu posso também alterar o tamanho, arrastando, aí fica a critério de vocês. Aqui, vou selecionar toda a tabela, clicando na alça, vou alinhar essa tabela aqui, centralizar ela para ficar melhor. Posso tanto centralizar aqui na página inicial, tá, pessoal, quanto aqui na guia layout. Nós temos alinhamentos aí nas duas guias. E agora a gente vai aprender a colocar as cores. Por exemplo, eu vou selecionar essa célula aqui. E agora a gente vai usar a guia design. A guia design é a que vai permitir colorir essas linhas e essas colunas. Por exemplo, aqui eu selecionei escolha sua viagem, né? Aqui com setinha preta, dei um clique dentro e ele selecionou. E eu tenho aqui esse botãozinho dentro do grupo estilos de tabela, sombreamento. Então, se você passar o mouse em cima, você já mais ou menos vai saber como vai ficar aí as tuas cores. Por exemplo, vou colocar aqui esse preto. Agora eu quero mudar essa primeira linha aqui, quero colocar uma outra cor nela. Então, eu posso selecionar, vir aqui em sombreamento e eu posso escolher uma outra cor. Aqui é a mesma coisa, por exemplo, eu quero que esses 3 aqui, selecionei, também tenha outras cores. Pessoal, estou colocando cores aqui diferentes só para vocês verem como dá para mudar. Cada linha pode ser de uma cor. Eu posso também intercalar as cores, por exemplo, vou colocar aqui, cinza claro, aqui também. Então, eu tenho como ir mudando na mão mesmo a cor que eu quiser colocar aqui. E assim vai mudando. Ou se não, para ficar mais fácil, às vezes você quer algo pré-formatado, não quer tão colorido assim, porque aqui é só um teste, tá, pessoal? Eu clico aqui na alça, vai selecionar toda a minha tabela e eu tenho aqui estilos de tabela e eu tenho essa setinha para baixo escrito mais. Então, conforme você vai passando o mouse aqui em cima, já vai mostrando o modelo que vai ficar lá na nossa tabela. Se eu clicar em cima, ele já aplica na tabela toda. Então, não gostei, seleciono de novo na alça aqui, venho, um botãozinho mais, escolho outro modelo. E assim por diante. Então, aí a tabela fica a critério de vocês, como vocês vão alterar. Aqui nessa tabela que eu coloquei, não tem as bordas. Eu posso colocar bordas, eu posso tirar. É só selecionar toda a tabela de novo e aqui eu tenho um botãozinho bordas e uma setinha do lado. Quando você clica nessa setinha, você pode escolher aqui em bordas e sombreamento, que é a última opção. E aqui vai mostrar que está sem borda. Por exemplo, eu quero colocar a borda aqui da parte de cima da tabela. Então eu clico aqui, ele vai aparecendo ali. Eu quero colocar as do meio também. Vou deixar as do lado sem, vou clicar OK. Olha lá, colocou. Não ficou legal? Vou selecionar de novo, venho aqui em bordas, bordas e sombreamento. E vou colocar também as laterais, que ficou sem. Vou tirar as do meio, então, OK. Aí ele só coloca em volta e nas colunas. Então, as bordas também dá para ser alterado. Então, na tabela de vocês aí, depois que vocês configurarem, deixa do melhor modelo possível, tá? Essa aqui, que é a imagem, a gente clica em cima, depois clica em Delete.
para a gente tirar ela. Então, aí configurou tudo, salva o teu arquivo, coloca o teu nome aqui no final e envie lá na atividade do AVA, ok? Então, até a próxima aula. Acabou.